Boa noite a todos os internautas, senhoras e senhores. Falar sobre o berço é uma temática estranha, né? A gente conhece o berço, aquele que nos embalou, né? Acho que todos nós ficamos no berço um pouquinho em nossas vidas. Mesmo aqueles que ficaram mais nas cestinhas. Mas era um tipo de berço, né? É por aí. A ideia é essa. Aquilo que te embala, da onde você veio, que local, que ambiente você plainou. Estamos numa casa espírita e, portanto, falaremos de espírito. Falaremos do embalo do espírito, do berço que o acolheu, que o traz à terra e que contribui para o desenvolvimento moral, espiritual e físico. O berço é a primeira moradinha, que a gente pode dizer, do espírito reencarnante. Não sei se vocês se lembram do berço de vocês. Eu não me lembro muito, não. Lembro, assim, do que a família me diz, de como ele era acolhido, dos lençóis, das mantas, das cores. Eu tenho as mantas até hoje, uma delas eu tenho. Guardo, vou guardar para minha filha. Espero que ela guarde para a neta. Mas é o ambiente que nos acolhe, mas é bom olhar para ele novamente, é bom. É bom fazer esse retorno da tua origem, do teu momento inicial, do pontapé inicial, do primeiro momento do teu processo reencarnatório. Aliás, eu vou até me corrigir aqui. O primeiro berço não é o da casa, né? É o do hospital, a maioria das vezes, né? Do local que você nasceu. Mas é um bercinho, né? Imagine o quanto história ele pode dizer da tua origem. Foi ali que você aprendeu a ficar em pé. Foi ali que você, de repente, balbuciou as primeiras palavras, né? Tinha alguém ali lhe acolhendo. Olha para você hoje. Quando você olha para o teu berço, que você olha para o teu passado, ali tem muita história. Muita história. Teu berço, com o tempo, se tornou outras moradinhas, outras moradas. Porque vamos ficando adulto e deixamos de falar o diminutivo, né? E vamos solidificando outros espaços. Hoje, esse é um berço, é um espaço. E é assim que a gente vai se construindo. Com esse conteúdo, sabe? Com essa ambiência. Com aquilo que vai sendo colocado no berço. Com aquilo que vai te oportunizando a amadurecer. Inicialmente, para muitos que estão aqui, adeptos à doutrina espírita, simpáticos, né? Ou conhecedores, ou que vêm eventualmente num momento como esse, ou num momento que o corpo chama, né? O espírito necessita e a gente vem pedir ajuda, ou pelos outros, não importa. Aqui é um espaço que vem nos acolhendo. A verdade é que todos esses ambientes, eles nos ajudam a construir a nossa história. Eles ajudam a embalar esse espírito do que estamos falando. Ele ajuda a nos entender. Ali tem raiz. Ali foi dito muitas palavras, tinha momentos que chorávamos muito. Nossos pais, penso eu, em um determinado momento deve ter ficado impaciente, ou às vezes descuidado, deixou escorregar, ou a gente mesmo, né, querendo dar os primeiros passos e mais ousado, cair do berço, da cama. É assim a nossa vida. Esse processo reencarnatório de hoje, ele veio porque muitos berços foram embalados. Foram muitas construções, somos milenares, mais do que isso. Mais do que isso. O início da jornada, quando você olha para uma criança, que você olha para aquele que está gatinhando, muitos podem não compreender, não perceber, não querer pensar sobre isso, mas ali tem uma história imensa, imensa.
uma dimensão que às vezes foge da nossa compreensão. E quando eu falo história, imensidão, dimensão, eu falo de conteúdo psíquico, conteúdo de pensamento, de emoção. A gente traz uma carga de vários berços. Quantas vezes foi nos dito canções, músicas? Eu tive uma experiência interessantíssima com minha filha, de que ao embalar, eu nunca fui muito bem para a música. Eu gosto de cantar, mas só lendo. Eu não sou boa de ouvido, assim. E eu não sabia cantar as músicas de Niná. Me davam os CDs e eu botava, mas dizer que eu vou decorar e sair cantando. Nana Neném eu cantava bastante, mas assim, eu inventei a música do Pai Nosso. Então eu tenho um ritmo até hoje. E a oração do Pai Nosso virou uma música. Então, Pai Nosso que estás no céu, do meu jeito. Eu fiz isso da hora que ela nasceu. E chegou um determinado momento, eu acho que eu comecei a cantar outras músicas, ou não cantava, e esqueci. Quando ela começou a falar, um dia que ela foi dormir, a gente nanando ela, já não no colo mais, mas deitada assim na cama, ela começou a cantar a música do Pai Nosso. Aquilo me emocionou de tal maneira. E vocês sabem que eu consegui, olha que eu já era espírita, eu tinha feito todas as leituras, eu ia muitas palestras e fiz muitos tratamentos também, como muitos estão aqui. Todo o caminho que vocês trilharam, a gente também trilhou, né? Mas eu nunca tinha visto isso de perto. De o quanto aquilo que a gente fala, que a gente imprime num momento reencarnatório, que a gente diz para a criança que a gente acha que não vai acontecer nada, que a gente diz naquilo que está sendo gerado. Muitas vezes a gente acredita que aquilo não é verdade, que aquilo não vai acontecer, e aquilo acontece. Aquilo é real. E aí me veio à mente o quão de responsabilidade a gente tem para embalar o berço de muitos. O berço dos grandes, dos que estão aqui. Daquilo que a gente fala, daquilo que a gente escreve. O tempo todo eu falo isso, eu gosto de falar isso. Porque a partir do momento que a gente vai aprendendo as coisas, a gente se torna muito responsável por aquilo que a gente vai deixando no caminho, por aqueles que a gente vai embalando. É de uma responsabilidade enorme dividir conhecimento, dizer palavras de amor ou não. Então, aquele momento, quando eu fiquei emocionada, eu vi o quanto, e ainda bem, aí eu me lembrei das coisas que eu tinha dito, das minhas impaciências, e que aquilo tinha ficado. E aí eu me tornei mais responsável e digo, olha, agora eu tenho que ter mais cuidado ainda, porque eu senti na pele, na minha emoção falou sobre isso, meu pensamento entendeu isso. Os espíritos, eles nos dizem assim, o berço de que você foi gerado, ele já traz outras histórias, outras compreensões, outros entendimentos. Aí você pode perguntar assim, ai, mas eu sou tão curioso, eu queria tanto saber o que aconteceu comigo, que berço foi esse, com quem eu vivi, será que a pessoa que está morando comigo foi o que é meu, né? É natural que a gente faça isso, somos humanos, curiosos, o ser humano é curioso. Mas tem uma coisa que eu tenho aprendido e também quero dividir com vocês. A partir do momento que a gente vai se permitindo fazer um entendimento sobre o espírito e compreendendo como as coisas se dão, e aí a gente que frequenta a mediúnica, que está lá, conversa com os espíritos, e eles vão nos passando algumas informações, a gente vai aprendendo com as experiências, as dores e as felicidades deles. A gente vai aprendendo que a gente não precisa correr. Que o tempo é o melhor remédio para dizer aquilo que a gente quer saber. E o que era curiosidade começa a aparecer na vida da gente de uma maneira muito tranquila. De uma maneira que o tempo, ele vai dizer aos poucos, em cima das suas necessidades. Então, você vai vivenciando, agora, como adulto, o seu cotidiano. Então, você acorda, você tem alguém que você se relaciona em geral, né? As pessoas ficam só, elas moram, mas, em geral, sempre tem alguém ali que fica do nosso lado quando a gente acorda.
um vizinho, um parente, uma mãe, um marido, um namorado. E aí a gente vai dizendo, a gente vai falando, a gente vai fazendo café, a gente vai se arrumando para sair, vai tomando ônibus, tomando carro, vai chegando no trabalho e vai vivendo. Que emoções são essas que o outro me passou? Que pensamentos foi esse que eu captei? Porque às vezes eu chego no ambiente e capto, né? Vou sentindo, eu vou percebendo que energia é essa. Quando eu vou me dando conta disso, e aí eu vou fazendo as reflexões daquilo que me falaram, daquilo que eu vi na internet, lá no tabloide do jornal, por exemplo, da Folha de São Paulo, que eu abri na internet, de alguém que está falando na Band News, no Globo, ouvindo a música. Ó, a música me despertou uma emoção. Como é que eu estou elaborando isso? Porque é disso que a gente está falando. É desse berço. Esse berço que está me embalando, que vai me ajudando a construir, vai me criando, vai me ajudando a construir redes mentais. Amadurecimento psíquico ou não. Conflitos, preconceitos, chateações, impaciências. Quando eu paro para me perceber e perceber o outro, mas muito mais a mim, eu começo a me entender. A entender o processo reencarnatório. E aquelas perguntas que eu tinha, elas começam a aparecer. Por que eu estou aqui? Aquelas perguntas bem filosóficas, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou com essa família, por que eu me casei, por que eu quero me separar, por que eu teve esse filho, por que ele me dá trabalho, por que eu dou trabalho para minha mãe, por que minha dificuldade com meu pai, por que isso, por que aquilo. Quando você vai se conhecendo, naturalmente, as suas querelas com o outro, as suas dificuldades ou facilidades com o outro, as respostas elas vão aparecendo. É uma questão de tempo. É uma questão temporal mesmo, falando do tempo e do espaço. Mas como somos ainda tão atrelados ao consumo, ao ritmo ocidental, e não vamos pensando muito, vamos entrando no automatismo e ainda muito ligado ao primitivo, ao sistema primitivo dos nossos antepassados, porque fomos nós também, não nos damos conta sobre que o tempo e o espaço é só uma questão simétrica, é uma questão didática para poder nos entender. Mas, na verdade, somos eternos. O tempo e o espaço, para o espírito, não tem como explicar. É o aqui e agora. Por isso que diz que é uma questão de tempo. Conforme a gente vai amadurecendo, isso vai desaparecendo e a gente vai controlando nossa ansiedade e as respostas vão vindo. Ou através de sonhos, da intuição, daquele negócio que vem, você desperta. Mas para essa pessoa, esses momentos eles acontecem de maneira muito diversa, mas a busca sempre é preciso trabalhar a sua paz. Essas coisas elas acontecem quando a gente se dá conta da gente mesmo. E eu não consigo me dar conta de mim mesmo, da minha vida, do outro, querendo entender esse berço, não corre. Se eu acordar ligada na tomada e dormir ligada na tomada, e você me perguntar o que eu comi hoje, eu não vou lembrar. Porque eu estou ligada na tomada. Isso significa que eu passei um dia sem pensar em mim. De repente, nem fiz uma prece, levantei de qualquer jeito com o pé esquerdo mesmo, e saí topando com todo mundo e querendo chutar balde. Porque é assim que o automatismo faz. Aí, daqui a pouco, você está se jogando no mundo, sem pensar nos precedentes e nas consequências disso. Aí que mora o perigo. Você continua imprimindo nesse processo reencarnatório, nesse teu berço, nessa fase adulta, coisas que não são legais. Isso te perturba. E aí você podia falar, então isso também atrai os espíritos. A gente está na casa espírita, podemos dizer que sim, porque estamos falando de espírito, é que a gente fala disso mesmo. Sim. Eles se sintonizam com a tua energia. Aí vem mais um para construir e solidificar esse teu berço. É bom ou não é bom? Depende. Depende da sua energia. Depende do que você está pensando. Depende da forma como você está captando e levando tua vida reencarnatória. Depende.
Depende do que você está pensando sobre o colega de trabalho. Depende do que você pensa sobre você. Aí você cria sintonia. Aí eles vão ficar no teu campo. Às vezes você fica impaciente, não sabe nem por quê. Acorda de um jeito e vai dormir de outro. Acorda quebrado. Sintonias sendo feitas. Por isso que se entender, se conhecer, te ajuda a entender tudo isso, aí você controla. Você controla tudo. Fica mais fácil. Porque a reencarnação, ela se apresenta para o ser, para todos nós, nesse planeta. Vamos falar do planeta, porque nesse planeta Terra todo mundo reencarna. É necessário ainda para o corpo que é material, mais material do que espiritualizado, espiritual, etéreo. Depende de como você interpreta isso. Mas nós somos ainda muito materializados. O planeta ainda é materializado. Eu preciso da reencarnação para fazer essa ponte, vamos didaticamente falar assim, da desmaterialização. Que não é bem assim que acontece. E isso vai me deixando mais leve. Quanto mais leve, mais entendido eu fico sobre mim, mais entendido eu consigo entender sobre a vida, mais entendido eu fico para entender o outro. Não continuo entrando nos conflitos de mais alta tensão com o outro, porque consigo me educar, consigo entender o que está acontecendo, então dou um tempo, respiro fundo. Consigo trabalhar o meu corpo, que é um instrumento de evolução, para me ajudar a amadurecer esse berço de uma maneira muito mais simpática, pacífica, harmoniosa, equilibrada, porque eu vou saber lidar com ele, eu vou entender que fazer exercício físico, por exemplo, ajuda ele a ter todo o tempo que ele necessita nessa vida reencarnatória. Sabe? Os cientistas, os profissionais da área de educação física, os biólogos, principalmente, que nos ajudaram a entender as células, entender o corpo, as pessoas, os profissionais que trabalham com o corpo, massoterapeutas e todos os outros, eles se tornaram especialistas a nos ajudar a entender o corpo como instrumento de evolução. O espírito não desenvolve, ele não evolui se ele não tiver essa matéria. E quando eu cuido dela bem, quando eu fico com ela assim, harmoniosamente, bem, o meu espírito fica mais em paz, ele fica mais tranquilo. A energia dele não drena antes do tempo. De uma maneira didática, eu poderia dizer assim, eu não vou morrer antes do tempo. Eu vou gastar toda a minha energia no tempo necessário que o corpo do espírito precisa. É interessante pensar nisso, porque como somos muito corriqueiros, geralmente não pensamos. Acordamos muito rápido, não pensamos nessa relação do instrumento de evolução com o espírito precisa dele. Então, quando eu me conheço e sei lidar com ele, faço os meus exercícios, tomo bastante líquido, me alimento adequadamente, é óbvio que o meu processo meditativo sobre mim vai me dar mais harmonia. Porque eu não vou ficar com dor de cabeça muitas vezes. Porque eu não vou comer rápido, eu não vou comer qualquer coisa. Eu estou tendo um respeito de como o corpo funciona. Então, certamente, eu vou ter muito mais espaço para estar mais leve, para meditar, para dormir melhor, não ter insônia, não ter dor de cabeça, diarreia, não ter dores de estômago, gastrite, por aí vai. Porque eu vou aprendendo a respeitar isso. Pronto. Uma vez entendido essa situação do corpo, que isso é com o tempo, às vezes você leva reencarnações entendendo isso. Porque o despertar do espírito não nos fez a fazer essa relação. Mas hoje não. Olha o que te traz aqui. Muitas vezes a dor. Mas às vezes é curiosidade mesmo, a simpatia, com entender um lado espiritual. Pronto. É um despertamento. É um despertamento. Isso começa a te fazer chamar a atenção para que essa reencarnação, não pense que as coisas são determinadas, não, absolutamente. De jeito nenhum. Deus não é terrorista. Ele não tem essa determinação como a gente está pensando, não. E aí, qual seria a justiça do livre-arbítrio? Num momento mais primitivo,
dos reinos, mineral, vegetal, animal inferior, tudo bem. A consciência não está ali presente. Agora não. A consciência está presente. Eu penso, logo existo. Penso, posso fazer. Penso, tem consequências quando eu faço. E aí? Agora o livre-arbítrio está instalado. Faço o que eu quiser. Ninguém manda em mim. Mas isso tem consequências. E aí, em determinado momento da vida da gente, é apresentado o que a gente chama... E aí o espírita vai falar, o espírita, através de Kardec, vai dizer que isso chamam-se leis naturais, leis divinas, né? No finalzinho do Livro dos Espíritos, se vocês tiverem acesso, tiverem oportunidade, não deixem de ler. São leis que Kardec colocou para a gente, através dos espíritos, de que elas nos ajudam a interpretar, a vivenciar os nossos valores morais, desenvolver nossa ética, né? Entender como é que funciona o processo reencarnatório, a partir do momento que o livre-arbítrio está instalado, que a tua consciência está presente, você vai fazendo as coisas, mas lembrando que tem lei de causa e efeito. Então, tem um determinado momento que trabalhar é uma lei. O corpo, o espírito, reencarnante, precisa trabalhar. Porque o trabalho, por exemplo, ele desenvolve o intelecto, desenvolve a inteligência. Tem uma série de coisas favoráveis ao espírito. A lei da justiça, da caridade, do amor, né? Dividir isso com as pessoas, ser justo com o outro, ser ético, trabalhar os melhores valores, as melhores virtudes na tua relação com o outro, consigo mesmo. É importante porque isso dá segurança, isso dá simpatia, as pessoas se protegem, elas ajudam no momento de maior dificuldade. Quando você desencarna, é recebido por essas pessoas que você ajudou. Tem uma série de coisas que são boas. Aí você começa a reencarnar, muitas vezes, no meio dessas pessoas que te querem bem demais. É importante começar a ter consciência, a partir do momento que você vai avançando, vai botando o pé na estrada, que isso tem consequência sim. E tua consciência começa a te alertar sobre isso. É o berço que você está construindo. É o berço que eu estou me embalando. Porque agora minha mãe já está velhinha, ela não consegue me pegar mais no colo. A vida está me pegando no colo. Mas é a vida que quem faz sou eu. Essa vida, ó, a rédea é minha. Quem está direcionando, eu vou para onde eu quiser agora. Ó, livre-arbítrio, consciência, declarando que eu posso. Estou com as leis assim na caixinha. Toda hora tento entender uma. Lei da destruição, meu Deus. Os tsunamis acontecem. As pestes aconteceram em determinada época das guerras. A poliomielite anda voltando. Por que será? As guerras estão aí, né? As guerras civis dos outros países lá do Oriente estão crescendo. A gente não sabe muito para onde isso vai. A Rússia está querendo arrumar confusão de novo. Estados Unidos não está querendo. As guerras estão acontecendo aí de uma maneira tão natural, que as doenças não tem nada de sobrenatural, não. As doenças vão aparecer por conta dessas consequências. São os berços que as pessoas estão embalando. Mas não é só esse berço, sabe? É o berço vibratório. É o berço da rede mental. É daquilo que a gente pensa. É daquilo que a gente sente. Porque quando o livre-arbítrio aparece, que a consciência vai me sendo dada e vai sendo soltada aquela corda da pipa, e aí eu vou tendo mais linha, e aí eu vou indo embora. Aí eu também sou responsável pelo que eu vibro. E geralmente, quando eu percebo, eu posso me sentir mal, eu posso me sentir bem. Porque eu estou me conhecendo, então eu consigo perceber isso. Seja os arrepios ou aquela sensação boa, que eu não sei onde vou parar. Aquela alegria que você acorda é contagiante. Que é uma coisa boa. Mas também aquele arrepio, aquela dor de cabeça, aquele peso. Que eu também não sei de onde é. Não são só as influências, é a própria vibração que eu causo. São redes que eu vou traçando, eu vou construindo no meu berço da manta que me acolhe. Tudo que a gente tem aqui agora é embalado pelo processo do passado também, mas também pelo processo do presente. E às vezes aparece em nosso leito, na nossa cama,
filhos, parentes, amigos, pessoas que até vão morar com a gente fala, como é que vem morar aqui? Por que vem morar comigo, né? É lá você cuidando da pessoa, não sabe, né? Veio de lá de outro estado, daqui a pouco vem morar aqui, você fica buscando, né? Não, é bom não buscar muito, não. Porque, de repente, você vai se deparar com uma coisa que você nem vai gostar muito. É melhor deixar como está e ajudar. Gostar e cuidar. Amar. Aproveite a oportunidade. Porque, às vezes, os filhos que nos chegam para embalar, e muitos de nós fomos os filhos que foram embalados, são dos nossos compromissos mesmo do passado. São das nossas relações do passado. Pessoas que a gente está precisando afinar para tocar o instrumento numa harmonia melhor, porque tá ruim de ouvir. Tá ruim. A gente para pensar assim, gente, tá desafinado o negócio. Aí vai para outra reencarnação para ver se afina mais um pouco. Aí, não, pelo amor de Deus, deixa eu afinar esse instrumento agora. Porque mais uma reencarnação junto eu não aguento. Acho que alguns de vocês pensam isso, né? Mas faz parte. Não vai cair uma folha sem que ele permita. Não vai passar de 2.000 se 1.000 não passará. Aí tem vários provérbios que vão dizer muitas coisas. Ou seja, a verdade é a seguinte. Enquanto a gente... Eu não sei se vocês têm isso, mas assim, a gente que tem filho, sabe que o amor é incondicional, né? É um amor que eu não vou nunca explicar para vocês. Que alegria, que amor que é esse ter um filho. De uma proteção que a gente quer ter infinita. É por aí, o amor a todos. É difícil, né? Porque às vezes numa encarnação você só tem um filho. Então o amor fica para ele. Imagine a humanidade. Você tira por aí o parâmetro de Jesus na humanidade. Do amor incondicional a todos. Eu acredito que não é impossível, porque senão ele não traria as mensagens que trouxe para nos dar esse roteiro. Então, 2.000 não chegará se 1.000 não passará, enquanto não aprendermos a amar o outro de uma maneira tamanha e harmoniosa, é preciso as reencarnações. Porque o amor é uma lei. Acho até que é a única que é determinista. Esta é uma lei. Você pode não gostar do outro, mas um dia, em uma reencarnação, você vai gostar. Vai aprender a gostar. Porque o amor não tem volta. Todo mundo vai amar. Olha que coisa boa. É incrível isso. Não tem para onde correr. Nós vamos amar o outro. Nós vamos ser amados. Todos. Mesmo eu que não te conheço, que você não tem proximidade comigo. Nós vamos gerar um grau de simpatia, tamanho. E não é só isso. É ter experiências nas práticas do trabalho, nas práticas das nossas ações, como desenhista, como pintor, como área de exatas, como área da saúde. É uma imensidão de integrar-se na vida para amar. Porque eu vou conhecer milhares. A nossa família não se resume a essa que está no seu lar. A nossa família se resume à humanidade inteira. Quando ele esteve na cruz, que João estava ali, o evangelista já tinha falecido, já tinha desencarnado, ficou ali o Batista, que foi um dos últimos a falecer, velhinho. João Batista é um evangelista, e ali ele diz, mas Jesus, aí ela, meu filho, ele, eu não sou seu filho agora é esse aí, ó. Você é mãe de todo mundo aqui, ó. Eu sou irmão de todo mundo. É inexplicável para a gente ainda. Que amor é esse? Que tanto irmão esse homem tinha, né? E que mãe deveria ser essa? É por aí. É como se eles interpretassem assim, olha, aproveita esse processo encarnatório, o berço que está te embalando agora, com todas as informações que você tem aí na mochila do passado, das reencarnações milenares, com todas. Seja na área da arte, seja... Por isso que disse, às vezes você está numa área de exatas, mas você gosta mesmo de pintar. Às vezes você está lá como engenheiro, mas você é bom na hora da pintura. Porque são experiências do passado. Não joga nada fora, não.
Traz tudo para cá. Porque são talentos que não são jogados fora. Você experimentou. Isso está te ajudando como espírito. É bom porque você ajuda outras pessoas que querem aprender. Você divide e você vai aumentando os teus talentos. Experimenta isso, mas faz isso com consciência. Faz isso pensando em você, pensando no outro, com cordialidade e vibrando em outro patamar. Um patamar salutar. Um patamar que te dá saúde, que te faz pulsar leve. E que quando você está perto do outro, você passa isso para o outro. Porque às vezes a gente está aqui para ajudar o outro, né? E fica imaginando, e aí, como muitos de nós, acho que todos nós já passamos, fizemos isso e fazemos isso de vez em quando. E essa passagem de Jesus no templo, quando os apóstolos chegavam, mas Jesus, a gente não está... Um louco veio até nós e a mãe pediu que a gente expulsasse os espíritos. A gente não conseguiu, ele continua lá babando, se jogando no chão, impuro, os espíritos tomando conta dele. Ele, homens de pouca fé, né? Porque, no fundo, todos nós podemos nos curar e ajudar o outro, mas, antes de tudo, saber quanto podemos fazer por nós. Então, se ainda não conseguimos interpretar ou ter esse poder, mas que possamos interpretar e entender a responsabilidade das nossas vibrações, da nossa responsabilidade da forma pensamento. Porque é isso que faz você desintonizar. É o que você está pensando agora. É o que você pensou ontem, é o que você vai pensar daqui a pouco. Porque isso cria momentos de sintonia. Isso cria essa sensação que você está. Ou que não está. Ou que quer sair. Do mesmo jeito que entrou, saia. Cria outra vibração. Mas será que não é muita imaginação? Ficar imaginando um exemplo, né? Uma nuvem branca, cheia de anjinhos, ou uma leitura, e ficar só pensando coisas boas. Não, isso ajuda muito, porque é essa sintonia que a gente está precisando. Lidar com as energias que a gente tem como potencial, a gente não sabe muito fazer isso ainda. Mas é preciso lembrar que somos energias. E vibramos em patamares que queremos, porque agora a consciência está instalada, então eu vou para o livre-arbítrio aonde eu quiser. Mas depois não posso reclamar das consequências. Eu não posso reclamar. Não posso dizer que foi o outro que me causou, não posso dizer que foi minha mãe que foi mal-humorada, que não sei quem está com energia tal. Esqueço o outro, não tem nem culpe o espírito. Nem culpe o espírito. Que ninguém tem nada a ver com a vibração. Porque se a gente acha que o outro está assim, a gente criou a sintonia. A porta abriu. A porta abriu, a sintonia se fez. Porque o outro está lá com a sintonia dele, com a porta aberta dele. Cada um que fecha e abre a sua porta dentro da sua consciência. É disso. Porque, às vezes, a gente reclama muito dos espíritos que reencarnaram conosco, de com quem que a gente está vivendo lá no trabalho, e esquece que aquele rol de pessoas afins, porque todos estão afins, mesmo que a gente ache que não tem nada a ver com a gente, são sintonias que criamos e precisamos conviver. Você diz, é obrigatório conviver? Isso é determinista, Sandra? É obrigatório conviver? Não. Se você não quiser, você muda de emprego. Vão aparecer outras pessoas que têm a mesma sintonia, porque é aquela energia que você precisa trabalhar. E vai correr por quê? Porque vai fugir daquilo. Enfrenta. Cria uma forma de ir para... Por isso que meditar e se conhecer é uma coisa boa. Porque quando acontecem esses conflitos, acontecem essas coisas, a gente volta para casa e começa a pensar, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou abordar isso com ele? Como é que eu vou dizer isso ao meu chefe? Como é que eu vou pedir para sair? Você vai pensando, você vai enfrentando com maturidade que o espírito merece, com a consciência que você já tem. Porque a reencarnação, esse determinismo que se diz que o Pai nos coloca, é relativo. É relativo. Porque eu vou andando com o meu barco da melhor forma possível. Quem está com o leme na mão sou eu. Então, é preciso a gente se situar, trazer essa responsabilidade para a gente. Dizer assim, eu tenho que parar de dizer que tu está me influenciando. Sim, as influências elas vão acontecer, mas só quando eu quero. Então, muitos daqueles nossos filhos,
Vocês já devem, se tiverem tido essa experiência, mas assim, às vezes a gente vê no colo de uma mãe uma criança extremamente defeituosa, por exemplo. Um filho rebelde. Um marido que virou a cabeça, alguma coisa assim. E a gente fica meio que assustado com a realidade. E às vezes deixar, sai correndo, não quer mais, e quer entregar, pedir moratória. Vamos enfrentar. Vamos olhar de perto. Vamos botar aí a lei do amor funcionando. Respirar fundo. Paciência reencarnatória. Vamos vibrar, vamos buscar ajuda. Mas não vamos nos desesperar. A gente está aqui para isso, para se conhecer. Entender o espírito, como ele funciona. As coisas não estão perdidas, gente. As coisas não estão perdidas. Pelo contrário. Elas estão sendo achadas por nós. Por isso que às vezes o choque. Porque a gente não imaginou que ia achar isso. E é o ouro que a gente estava procurando. Que a gente pensou que ele ia ser amarelo. Ia ser em purpurina. Ou ia ser em barra de ouro. Mas não é não. Ele é eterno. Porque são essas bagagens no berço que vão continuar enchendo a minha mochilinha para a próxima reencarnação. É não achar, aliás, que isso é só meu. Pessoal, essas coisas, muitas vezes, só muda de endereço. Se eu for conversar com você, você for conversar comigo, a gente vai ver que a gente tem muita coisa parecida. Não é diferente. A gente está junto nesse mesmo espaço. Mas é a forma como cada um olha para a sua vida. E que essa bagagem, essa balança vai estar mais pesada ou não. Deixa de olhar que isso está pesado. Para de reclamar. Dê vida. Muda de sintonia. Seja vital. Vai andar na praia. Vai botar o pé na areia. Não importa a idade que você tiver. Se entregue à natureza. Abrace uma árvore. Vai lá para o parque da cidade. Pega uma árvore daquela, abraça. Estou filosofando, não. Estou dizendo a verdade. A nossa interação com a natureza é ruim, é fraca, é frágil. Eles estão aí, pega um peixe na mão. Eles estão aí, abraça o cavalo, vai tirar leite da vaca, vai mexer na terra, vai pegar as pitangas lá. Se mora no apartamento, deve ter uma plantinha. Se não tiver, é uma boa oportunidade. Vai plantar. Imagine isso. Isso é uma vibração. Isso te ajuda. Isso te enaltece. Cria espaços, outros, para o teu processo encarnatório. E aí, quando você começa a olhar para o outro que está ali do teu ladinho, que você fica com pena. Oh, coitado do meu irmão. Oh, coitado. Não. Saia dessa sintonia do coitado. Tenha compaixão. Faça o melhor que você pode, porque se você estivesse no lugar dele, você gostaria de ser bem recebido nessa reencarnação, ser amado, ser embalado no berço. Queridos, eu espero que esse encontro de hoje eu tenha conseguido despertar, chamar a atenção de algumas coisas que é importante para o espírito, porque eu também tenho pensado muito sobre essas coisas, o quanto a vida é bela e o quanto ela nos chama a atenção para algumas coisas que às vezes não está bem resolvida em nós. Que Deus seja louvado e que vocês tenham uma boa noite.